Um ótimo dia para você. Estamos iniciando pelo Nova Trento News o nosso programa Centro Médico Dr. Tomás. Você sabe que aqui importantes dicas de saúde a gente leva para você. Hoje eu converso com a doutora Vera, ela é médica pediatra aqui no Centro Médico Dr. Tomás e o assunto hoje é aleitamento materno. Tudo bem, doutora? Bom dia. Bom dia a todos, mais uma vez aqui, né? E hoje vamos falar sobre informações sobre o aleitamento materno num aspecto global. Várias coisas que envolvem isso, né? É claro que quando a gente fala aleitamento materno, muitas vezes o assunto é sempre o mesmo, né? A importância do aleitamento materno, que nutrientes ele tem, que tipos de doenças previne, mas são assuntos pertinentes que devem ser falados sempre, né, doutora? Sim, tudo isso aí faz parte do aleitamento em si, né, da importância, mas tendo uma visão da nutrição da criança, a gente tem um aspecto que é os primeiros 1000 dias de vida da criança. Isso começa no primeiro dia da gestação e vai até os 2 anos de vida. Nesse período, o organismo da criança está se formando. Coração, cérebro, fígado, todos os órgãos, o crescimento. Então, começa lá atrás na alimentação da mãe durante a gestação, que tem que ter todos os nutrientes necessários para que essa criança já esteja crescendo bem. E vai até os 2 anos. Então, a saúde da criança, na verdade, começa no ventre. Começa ali. Sim, com certeza. E também o preparo dessa mãe para o aleitamento. Porque o aleitamento, a amamentação é um processo. Não é exclusivamente, como se fala, o leite. Então, e a maior dificuldade que as mães têm é na hora do nascimento. A pega, como essa mãe vai estar para amamentar, por que ela não consegue. Eu vejo aqui na região assim, muita desistência, muita dificuldade nesse aspecto. Então, nós temos ali, toda mãe, na hora que nasce, ela idealiza esse bebê. Temos uma imagem idealizada do bebê, perfeita. Chega ali, às vezes a criança não chora muito, a família cobra. Existe, logo após o nascimento, um período chamado de bebê azul, bebê blue, pelos americanos. Que, para os americanos, blue quer dizer tristeza. Então, a nossa cor aqui, mais ou menos, para isso, é o cinza, né? É que, assim, no segundo dia de vida, mais ou menos, a mãe, ela tem esse processo de tristeza. Então, ela tem uma dificuldade muito grande ali de amamentar. E o bebê também fica quieto. E é a hora que, às vezes, as coisas ficam complicadas, porque a família, os parentes, esse bebê está com fome, esse bebê está chorando, tu não está passando fome, e essa mãe fica muito angustiada. E aí para a amamentação e começa a dar um outro tipo de alimento. Ela fica ali submissa ao que tudo em volta está exigindo dela, né? Então, hoje em dia, já existe o pensamento da paternidade também, né? A licença do pai, para apoiar essa mãe. Nós vemos uma época antiga que, nessa época, as mães ficavam em casa. Aí tinha a avó, tinha a vizinha, tinha sempre alguém que apoiava. Hoje em dia, as mães não têm mais esse apoio e trabalham fora. Então, é a angústia que ela sabe que daqui a pouco ela vai ter que parar de amamentar para trabalhar. E como ela vai fazer isso? Então, tudo isso envolve essa mãe. E esse estado emocional dela, às vezes, se não tem um bom profissional, se não tem alguém que mostre ali exatamente os passos a passos da amamentação, ela larga a amamentação. Agora, doutora, vamos lá. Vamos agora falar do ideal, né? Existe, claro, cada família tem a sua realidade, cada mãe tem a sua realidade, mas nós vamos falar o ideal para a ciência. Vamos lá. A amamentação. Qual seria o correto? Até que idade? Então é dentro desse tempo de 1000 dias, até os 2 anos de idade. Até os 2 anos de idade. Não é exclusivo. Sim. Exclusivo até 6 meses, quando a mãe está em casa. Quando a mãe precisa trabalhar, pelo menos até os 5 meses. Mas o ideal seria até os 2 anos.
Complementando a outra alimentação, sim. Durante a amamentação, é só o leite materno ou a mãe pode dar um outro tipo de alimento junto com o leite materno ou é só leite materno, por exemplo, nesses 1000 dias? É, o que eu te falei agora anteriormente, né? Então, até 5 meses, só leite materno. E nos primeiros meses, é livre demanda. O que quer dizer livre demanda? À vontade, o bebê é que determina. Sim. Às vezes, o bebê ele não tem um horário exato, rígido de amamentar. Ele pode querer mamar de hora em hora, de meia em meia hora, de 15 em 15 minutos e depois fazer um intervalo de 3 horas, dormindo. Então, tem que seguir essa vontade do bebê. O leite materno previne doenças? Sim, claro. Né? Agora é grande debate, né? Por que o leite materno é tão mais especial? Sim. É valor ouro, né, em relação aos outros. Até hoje, se a gente vê no mercado, aí nós vamos ter mais de 20 tipos de leites, tentando igualar, imitar o aleitamento materno, né? Mas como a gente já estava falando antes, o aleitamento materno não é só o leite, é todo esse contato físico-emocional com a mãe. É um alimento para o corpo e para o desenvolvimento da criança, emocional, psicológico. Então, para ter um leite igual, nós ainda não conseguimos. Então, o nosso leite materno ele é muito enriquecido com ômega 3, que forma o cérebro, as bainhas de mielina do cérebro. Ele tem imunoglobulinas que protegem contra várias doenças. Antigamente, há uns 40 anos atrás, a gente via que os nossos hospitais eles eram lotados de doenças diarreicas. Existia uma bactéria chamada Escherichia coli e um médico paulista ele fez um trabalho achando que essas bactérias eram as causadoras das diarreias. E, na verdade, que faltava uma proteção intestinal. A partir naquela época, era moda dar leite em pó. Na época que o leite NAN se tornava assim, era quanto mais evoluída a família, mais dava. Então, fazia aquela pirâmide de latas de leite com uma foto do bebê bem gordão, assim, bem gorducho na frente, né? Isso era assim uma característica da época. Descobriu-se depois que, infelizmente, quando se retomou o uso do leite materno, que essas doenças praticamente desapareceram. Então, na verdade, o que faltava? Faltava imunoglobulinas, lactobacilos e outras coisas que o leite materno tem que os outros não tinham, para proteger esse intestino que estava em desenvolvimento. Doutora, para nós terminarmos o nosso programa falando sobre o leite materno, existem hospitais hoje que têm bancos de leite materno ou não? Ou seja, a mãe às vezes quer amamentar, mas não tem leite. Existe isso hoje? Existem os bancos de leite, né? Que o leite é guardado, armazenado, pasteurizado, igual o leite comum, o leite vaca, e que é usado para pessoas, crianças realmente que mais necessitam, né? Hoje em dia, não é ainda, não existe a praxe assim de, não quer amamentar, vou lá, pego o leite do banco. Esse leite ele é para crianças prematuras, que estão em UTI, desnutridos, para essas crianças. Porque, como a gente estava conversando antes, né, o aleitamento não envolve só o leite, envolve todo aquele processo da mãe com o leite, do binômio mãe-bebê. E outra coisa muito importante é essa mãe estar bem calma na hora de amamentar. O bebê sente se o braço da mãe está rígido. Então, a mamãe tem que amamentar segurando o bebê com o braço bem relaxado, olhando no olho do bebê, com pouca roupa, o contato físico da pele do bebê com a pele da mãe. Tudo isso favorece a descida do leite e o aleitamento, a pega, o modo de segurar o bebê também. E por aí. Doutora,
Um outro questionamento que eu vejo muitas pessoas falarem. Às vezes, tem gente que fala assim, o teu bebê está chorando, mas porque o teu leite materno é fraco. Né? E, você provavelmente já ouviu falar disso. Né? Existe essa questão de leite materno fraco ou leite materno forte? Existe isso? Ou leite materno é tudo igual? Não, a composição do leite materno é toda igual. É a mesma. Já tem trabalhos até que mostraram assim que pegar o leite de uma mãe, daquelas mães africanas, onde havia extrema desnutrição, e levar para um laboratório, ele tem exatamente a mesma composição. Ele depleta a mãe para manter a composição do leite. O que existe é mais quantidade de leite ou menos. E não é que a mãe não produza, mas o estado da mãe, a ansiedade, entre outros fatores, a falta de estímulo no mamilo, é que vão fazer alterar a quantidade produzida. Então, o que muda é a quantidade e não a qualidade? Com certeza. A qualidade é a mesma? A qualidade em qualquer lugar do mundo é sempre a mesma. Perfeito. Doutora, para nós terminarmos, a mensagem da doutora Vera, as mães que estão nos acompanhando, principalmente as gestantes, né? Ou aquela conhecida mãe de primeira viagem, né? Que vai ter o primeiro filho agora. Qual é a dica que a doutora Vera dá em relação ao leite materno? Tem algumas coisinhas importantes. Primeiro, já estimular o seio, o mamilo, esperando esse aleitamento. Confiar em si, que vai dar certo. Ter um aporte profissional na primeira semana de vida, principalmente no terceiro dia, quando tem esse fator emocional junto. Não se preocupar se ela for uma mãe que trabalha fora, como é que vai ser depois quando eu tiver que sair para trabalhar. Tem solução para isso. Tem mães que trabalham 2 períodos, 3 e conseguem amamentar, porque a gente, com 5 meses, já vai introduzindo outra alimentação, a criança já está sentadinha, já está comendo outra coisa, e ela pode amamentar em outros horários diferentes. Então, a gente faz um esquema próprio. Então, ela pode ficar tranquila em relação ao trabalho, em relação à quantidade do leite dela produzido, que, se ela fizer esses passos, vai dar certo. Perfeito. Obrigado, doutora. Obrigada também. Gente, conversamos com a doutora Vera, médica pediatra, ela que atende no consultório aqui do Dr. Tomás, bem no centro de Nova Trento. Isso é todas as quartas? Todas as quartas de manhã. Todas as quartas-feiras de manhã. Fique com a gente, podemos voltar a qualquer momento. Nova Trento News, a sua TV na internet.